Ok, vamos lá, vamos lá. Vamos começar um bate-papo ao vivo, meio surpresa aqui. Eu nem programei que eu ia entrar ao vivo aqui no Instagram. Mas foi uma decisão que eu tomei junto com a Fá, né, Fá? Agora há pouco, enfim. E compartilhar hoje um pouquinho de um pensamento sobre algo muito sério que aconteceu. Não é uma live que eu gostaria de estar fazendo, mas sinto que é necessário. E quero me pronunciar sobre o que aconteceu hoje em Valinhos, o que aconteceu hoje na cidade de Valinhos, aquela questão de preconceito, injúria racial no mínimo, né? Talvez não se caracterize racismo, mas injúria racial no mínimo, em relação ao entregador do iFood, né? Eu acho que é iFood, nada, entregador do motoboy, que foi fazer a sua entrega, estava lá honestamente exercendo o seu ofício. E aí vem um cidadão de camisa azul, truculento, né? E toma aquele posicionamento lamentável e que me agrediu de alguma forma como ser humano. Para mim aquilo é lamentável para a humanidade e me agrediu como ser humano. Eu resolvi exteriorizar para você que acompanha aqui todo o nosso trabalho, para que você, enfim, forme opinião, deixe tua opinião aí, depois o vídeo vai ficar gravado aqui no Instagram. Coloca aí embaixo a tua opinião sobre o que eu estou falando aqui, porque é importante que você participe. Afinal de contas, a gente vai falar sobre sociedade, sobre o mundo que a gente está querendo construir, se é um mundo melhor ou pior, né? O que a gente está querendo deixar, o que a nossa geração pode fazer. Mas vamos lá. A ideia aqui não é arrebentar com essa pessoa, aquele rapaz de azul grandão, que foi tão infeliz naquilo que ele fez. Não é julgá-lo, não é massacrá-lo. Ele tem família, primeiro que ele tem família, e de repente um vídeo desse chega para a família, não é legal, né? Segundo que agredi-lo também verbalmente, ou ser agressivo em relação a ele verbalmente, é se colocar na mesma posição que ele esteve naquele momento em que ele fez o que fez. Mas um ponto é verdade. Eu estava vendo ainda, lendo algumas matérias recentemente, agora, poucas horas, que ainda foram publicadas sobre o caso, e a família falou que respeitem, tenham compaixão pelo momento de dor que a família desse agressor está passando, que ele sofre de esquizofrenia. Me desculpe, eu estou falando aqui, né, como psicoterapeuta, psicanalista, master practitioner em PNL, coach, enfim, e também conhecedor, estudioso da neurociência, que é parte do meu trabalho. E eu vou dizer uma coisa aqui categoricamente, que é o seguinte: não é esquizofrenia, tá? Me desculpe, família desse infeliz ou dessa pessoa que foi... Não, infeliz sim, foi infeliz porque é infeliz, é uma atitude de uma pessoa infeliz, tá? E a gente vai falar sobre isso, arrogância, e a gente vai falar sobre isso, preconceito. Mas a situação é a seguinte: não é esquizofrenia. Isso pode ser um trauma de infância, isso pode ser uma pessoa que sofreu bullying, isso pode ser uma pessoa que sofreu violência doméstica lá com parentes, com os pais, com a mãe, na escola, um abuso sexual, pode ser um monte de coisa, mas não é esquizofrenia. Ele tinha consciência que ele estava querendo humilhar um ser humano. Isso é inegociável, tá certo? Então não venha querer dizer para um profissional da área comportamental que aquilo é esquizofrenia, que não precisa de muito estudo para conseguir diferenciar o que é um desvio comportamental e até de caráter de esquizofrenia. Isso não era, não. Até mesmo porque não foi a primeira vez, né? Até já mesmo, tinha acontecido, exatamente. Já é recorrente a situação. A loirinha está aqui na frente, está aqui batendo um papo, ela participa, ela também é psicoterapeuta. Então vamos lá, vamos entender uma coisa. Esse cidadão, as pessoas que têm atitudes como essa, preconceituosas, racistas, enfim, pessoas arrogantes, por que elas agem da maneira que elas agem? E se você conhece alguém assim, você vai começar a entender por que essa pessoa é desse jeito. Uma pessoa arrogante, uma pessoa preconceituosa.
E eu estava lendo a matéria e ainda dizia o seguinte, que ele mora num condomínio, aliás, Valinhos é uma cidade muito legal, ali colado com Campinas, a gente já esteve lá várias vezes, e a gente conhece essa região desses condomínios, onde aconteceu tudo isso daí, e disse lá que é um condomínio de alto padrão. Mesmo que fosse, mas não é um condomínio de alto padrão. É um condomínio de pessoas bem de vida. Condomínio de alto padrão, a gente começa a falar sobre isso lá em Barueri, lá em Alphaville, aí a gente começa a falar de condomínio de alto padrão. Só que lá também, eu e a Fabiana, nós já estivemos, né, várias vezes lá em Alphaville e sempre fomos muito bem recebidos, sem nenhum preconceito. Sabe por quê? Quem tem não precisa mostrar que tem. Quem é não precisa dizer que é. Quem faz suas próprias obras já fazem aparecer aquilo que essa pessoa faz. Agora, quem quer ser, quem quer fazer, quem quer, enfim, vender uma imagem, quem quer ser superior, é porque no íntimo sabe que não é. Essa pessoa provavelmente foi humilhada na vida. Provavelmente disseram que algum dia ele não ia conseguir. Isso é demonstração de uma pessoa que tem muita mágoa, de muita coisa da vida. Uma pessoa arrogante, ela é muito magoada. Ela não aceita, muitas vezes, aquilo que ela considera podre dentro dela. E veja bem, eu não estou falando que ela é podre, tá? Eu estou falando daquilo que ela mesma considera podre dentro dela. E por não aceitar aquilo que ela acha que ela é, e ela acha muitas vezes que ela tem essa podridão dentro dela, que ela é podre, o que acontece? Ela busca uma fuga, uma maneira de se esconder de si mesmo, dos seus demônios internos. E quando eu falo demônio, não é no sentido religioso. Quando eu falo demônio, é no sentido daquilo que a pessoa quer exorcizar dentro dela, de um passado que ela não aceita. De repente quer exorcizar dentro dela comportamentos que ela não aceita, limitações que ela não aceita, incapacidades que ela não aceita. E aí ela foca nisso, sendo que ela abre mão de todos os potenciais que ela tem para ser um ser humano melhor. Mas ela se esconde como? Ela se esconde atrás de um diploma, muitas vezes. Ela se esconde atrás de uma residência no condomínio, muitas vezes. Atrás de um carro de luxo. Ela acaba se tornando aquela clássica pessoa que compra o que não precisa, com dinheiro que não tem, para impressionar pessoas que ela não gosta. É o ponto mais triste que um ser humano pode chegar. Se esconde atrás de viagens para o exterior. Muitas vezes se esconde e quer esconder que muitas vezes quem banca isso daí, às vezes são os pais, sogro, sogra. Né? E porque uma pessoa que tem um comportamento desse, ela sabe que falta muito para ela ser o que ela quer aparentar que ela é. Então é muito triste entender esse tipo de pessoa com esse grau de arrogância, que acha que um motoboy é menor, chamou o rapaz de favelado, e daí? O que tem esse favelado? O que tem ser favelado? Qual é o problema de se morar numa favela? Infelizmente, quando ele dizia, né, você sente inveja disso daqui, e eu falo isso com bastante tranquilidade, porque eu falo também como filho da dona Neuza, professora, e filho do seu Marquírio, engenheiro mecânico, professor, negro. Eu sou filho de negro. Eu sou filho de negro e posso dizer o seguinte, graças a Deus, como seria graças a Deus ser filho de branco, amarelo, verde, azul? Mas meu pai é negro e um dos maiores exemplos de dignidade humana que eu poderia receber. Esse motoboy, sim, é um exemplo de dignidade humana. É um exemplo de um trabalhador que tem aquilo que é mais valioso em um ser humano, inteligência emocional. Coisa que faltou para aquele que é branquinho, que mora num casão, que tem um carrão, talvez tenha um bom negócio, mas que tem só isso, tamanha sua pobreza. Esse motoboy mostrou inteligência emocional em não
se rebaixar as agressões, a altura das agressões que ele vinha sofrendo. Ele mostrou realmente inteligência emocional quando ele decidiu resolver isso na justiça, pelos caminhos legais. Quando ele não retrucou com agressividade, até porque o rapaz talvez também seja o esconderijo dele, o porte físico que ele tem avantajado, cara grande. Mas, enfim, este favelado, preto, motoboy, que nunca vai ter o que esse cara grandão de azul tem, graças a Deus, porque o que esse cara de azul tem é muito pouco perto daquilo que o motoboy possui, que é dignidade e inteligência emocional. Esse motoboy mostrou que ele tem aquilo que é mais valioso no ser humano, voltando a dizer, inteligência emocional. E talvez você diga o seguinte: Luciano, não! O mais valioso no ser humano não é inteligência emocional, é o caráter. Pois é. Uma pessoa, para ter caráter, ela precisa ter inteligência emocional, que é o que faz ela tomar as melhores decisões. Não ceder, por exemplo, às tentações de se corromper, às tentações de ser agressivo, às tentações de devolver a agressividade dos outros no mesmo nível de baixo. Esse motoboy é um orgulho para a sociedade. E, infelizmente, se essa pessoa que o agrediu não rever com muita profundidade as suas atitudes, ele continuará se afundando numa vergonha para si mesmo. Fá, o que você quer comentar? Você quer comentar alguma coisa? O que você quer dizer? Eu acho que em qualquer profissão, sendo motoboy ou não, até um coletor da rua, ele pode ter o que qualquer outro tem, em qualquer momento da vida dele. Pode não ter hoje, mas amanhã ninguém sabe. Então, acho que agora, o respeito, essa dignidade, respeito principalmente pelo próximo, que é coisa que a gente não viu ali, que não aconteceu. Quis humilhar, né? Humilhou. Humilhou. Bom, vamos lá. Tentou humilhar, porque a humilhação, se você me permite a exposição de uma ideia, a humilhação ela vai acontecer a partir do momento que eu aceito aquilo que o outro diz como uma verdade. Na verdade, aquele grandão humilhou a si mesmo com essas atitudes e está sendo reprovado por uma nação. Assim, né? Mas a humilhação é relativa. Sabe aquela história? O que eu quero dizer, Fá? Naquela história do seguinte: se eu compro um presente para te dar e você não aceita, o presente é de quem? É seu. Continua sendo meu. Então ele não aceitou aquilo. Portanto, não foi humilhado nesse sentido, mas dentro do sentido que você quis dizer, eu entendo e concordo que foi uma tentativa de humilhação. Eu usei essa palavra porque Claro. foi ele quem falou que ele já tinha sido humilhado antes então, pela doeu mesma dentro pessoa. dele. Doeu, tanto que ele chamou a polícia e E dói, dessa vez né? ele gravou. Porque, lógico que estava machucando toda vez que ele é chamado para fazer prestar um serviço, ele estava servindo aquele rapaz. E para ser humilhado, ser judiado, sei lá o quê, que não é bom, não é gostoso, acho que ninguém gosta. Nada justifica, né? Nada justifica, ninguém gosta disso. Acho que é lamentável, mas é bom também para as pessoas verem. É diferente quando você conta ou você ouviu falar e quando você vê uma cena dessa. Sim, choca. Choca. Isso Nenhuma máscara é eterna, né? Ah, não. E pelo que a gente viu na reportagem, esse ser humano, né, porque é um ser humano, né, não vou me rebaixar nesse patamar de agressividade, esse ser humano que agrediu o motoboy, ele já faz isso, já vinha fazendo isso, já é recorrente, até é mal visto entre os vizinhos, a própria família disse isso, E muitas vezes que ele é nem mal sabe, visto, né? E muitas vezes ele também nem sabe por que ele tem essas reações. Sim, também tem isso. sim. Ele tem uma história por trás, né, de vida dele também, o que ele passou na infância, bullying, sei lá o quê, e a pessoa reage como reage. Explica, mas não justifica. Sim, porque uma coisa sim. ele sabe, que ele está querendo machucar a pessoa à sua frente. E isso é um desvio de caráter. Sim. Em outras palavras, gente, isso é um caráter que não é bom, portanto um mau caráter, que pode ser revisto por ele, mas só depende dele. Pessoas, de repente,
Tudo isso que ele vai passar, já até, se eu não me engano, se não foi fake news, parece que já pediram a prisão dele, já foi pedida a prisão dele. Tudo isso que vai gerar, já está gerando um sofrimento, a repercussão disso no Brasil inteiro. Se esse ser humano conseguir utilizar isso, essa dor, porque é uma dor, você ficar mal visto perante um país inteiro. Se ele conseguir pegar essa dor, baixar a bolinha dele, baixar a arrogância dele e pegar essa dor como fonte de transformação, de revisão do modo que ele encara a vida e as pessoas à sua volta, porque nós precisamos de todo mundo. Nós precisamos do motoboy, precisamos de quem limpa a rua, precisamos do presidente, precisamos do juiz, precisamos do advogado, do psicoterapeuta, de toda. Nós somos uma sociedade. E foi quem mais trabalhou agora, servido a todos diante do Covid. Sim. Foi quem mais colocou Então, a cara quer dizer, na tapa, né? Ah, e outro, daí vem aquele famoso ditado, né? A pessoa é tão pobre, que tudo que ela tem é dinheiro. É só dinheiro. É só dinheiro. É só dinheiro. Algo material que se deteriora. Espero que a repercussão e essa dor e essa vergonha pela qual ele está sendo exposto, espero que isso sirva para que ele enriqueça o interior dele com uma revisão de seus conceitos e pré-conceitos, que são conceitos ainda não formados. Ele tem um pré-conceito do que é sociedade, do que é ser um cidadão, do que é ser uma pessoa que presta, que entrega valor para as outras pessoas. Ele não sabe ainda, ele está tendo a chance de rever o que é o conceito dele e o que são os preconceitos que ele precisa mudar. Sim. Né? Então, gente, eu queria, não dava para ficar calado diante disso. Racismo é crime, hashtag racismo é crime. Então, esse vídeo vai ficar gravado aqui, deixa teu comentário, coloca aquilo que você acredita, coloca aí a hashtag racismo é crime, aquilo que você pensa, qual é a tua opinião, e se você discorda de mim, tem todo o direito, né? Porque nós estamos aqui para somarmos ideias, ninguém quer ser dono da verdade, então sua opinião é valiosa. Depois vai ficar gravado o vídeo, esse vídeo gravado, porque eu tô vendo que o pessoal tá mandando aqui acenando, eu vou acenar de volta, tá? Vamos lá. Mas depois vai ficar gravado e aí a tua opinião vai ficar registrada no feed de notícias. Deixa a tua opinião, porque a gente está falando de uma maneira de somarmos ideias para que a gente tenha uma sociedade melhor, para que cenas como essa passem a ser cada dia mais raras, a ponto de chegar, né, num sonho, quem sabe, deixar de existir. Como diria Martin Luther King, parafraseando, talvez não seja exatamente a frase dele, mas eu tenho um sonho em que meus filhos e filhas não sejam julgados pela cor da sua pele, mas pela força do seu caráter. Né? Então que a gente tenha a oportunidade de criar uma sociedade em que a gente realmente baseie os nossos valores no caráter, na sociedade, no ser importante. Meu brother, vou falar para esse cara, é quase uma loteria chegar na mão dele, esse vídeo, mas eu vou dizer uma coisa para você, se você assiste isso, você que agrediu esse motoboy, você tem uma grande chance de se tornar importante para alguém. Sabe como? Quando você passar a se importar com o que o outro ser humano significa. Quando você se importa com alguém, e daí vem a origem desse termo, você se torna importante. E nessa atitude com o motoboy, você demonstrou não se importar com outro ser humano, o que fez de você uma pessoa nada importante. Você não está capacitado para ser importado para dentro do coração de outra pessoa com esse tipo de atitude. Então, você tem a chance de mudar tudo isso e se tornar um ser importante para dentro do coração de outras pessoas quando você mudar essa atitude e deixar frases babacas como você sabe quem eu sou? Você sabe o quanto ganho? Você sabe onde moro? Você sabe para onde já viajei?
Tudo isso é esconderijo de alguém que foge de si mesmo por não se aceitar. Exatamente. Está aqui uma visão, né, de duas pessoas, dois seres humanos, né, um deles que sou eu, filho de um pai preto, negro, como quiser dizer, que foi um dos maiores exemplos de dignidade, e é um dos maiores, graças a Deus meu pai é vivo, é um dos maiores exemplos de dignidade que eu tenho na minha vida. Então, fica aí. Essa atitude, né? Esse tipo de atitude só mostra de que a pessoa não está feliz com ela. Ela não é feliz com ela. Está fugindo dela. Exatamente. Né? E não adianta, ela vai continuar fugindo enquanto ela não enfrentar os demônios internos, né? Do bullying, enfim, do que tem no passado dela que ela não aceita, não vai sair disso. Até mesmo porque financeiramente sempre tem alguém acima de você. E com certeza tem muitos acima dele, e é onde às vezes talvez seja um incômodo, e talvez ele passe por isso. Sim. Ninguém sabe se um dia ele já não foi humilhado também por alguém acima dele. Certamente ele fez foi. o mesmo. Gente, o que eu estou falando aqui certamente foi. Porque é uma reação típica, dentro do que a gente estuda, de alguém que passou por algo muito humilhante na vida. Né? Só que ele tem a chance de fazer diferente daquilo que ele sofreu. Entregar algo. Doeu. Para que eu vou entregar dor para o próximo? Para que eu vou fazer o que foi feito comigo e entregar o meu pior da minha história para o próximo? E não o meu melhor, aquilo que difere do que me feriu. Exatamente. Né? Ao invés de entregar canhões, entregar rosas, vamos dizer assim. Num caso como esse. Tá certo? Então, essa é a visão de dois, né, cidadãos, né, seres humanos e, principalmente, psicoterapeutas analisando um pouquinho o que leva um ser humano a ter uma atitude tão abaixo da escala que se espera da humanidade. Né? Mais alguma coisa você queira comentar? Não. Ok. Gratidão, né? Aqui a Lucimar Fiorini colocando: na nossa sociedade falta #educação, é verdade. A Marise Costa dizendo: é crime, é falta de humanidade, concordo plenamente. Isso é legal, você vê a reação que as pessoas têm ao ver isso, que é uma minoria que tem esse tipo de atitude. Graças a Deus que é uma minoria, Graças a Deus, né? as outras têm empatia, têm amor. Não que essa pessoa não tenha amor. Mas eu falo assim, na questão de que as pessoas sentiram de ver isso, não gostaram, ninguém aplaudiu. Eu não vi ninguém aplaudir. Não dá, gente, é agressivo, né? Exatamente. É agressivo demais. Ele não agrediu o motoboy, ele agrediu uma sociedade, dentro dessa sociedade, das pessoas que têm caráter, empatia, das pessoas que têm humanidade. Exatamente. Tá certo? Algo mais? Não. Ok, deixa eu ver aqui. Opa, e um monte de gente entregou. Gente, eu ainda sou novo no Instagram. Solicitação para participar do vídeo ao vivo, né? Mas, enfim, eu ainda estou aprendendo. Estava muito focado na câmera e não atendi algumas pessoas. Fica o meu pedido de desculpas, né? Depois vai ficar gravado aqui. E vou me atentar a isso nos próximos vídeos. Tudo na vida é aprendizado. O legal do ao vivo e o legal quando você está bem com você mesmo é que você não precisa, por exemplo, colocar aquilo que você desconhece, alguma falha, embaixo do tapete. É assumir, se desculpar e corrigir. Então, para você aí, a gente continua. A qualquer momento eu posso entrar aqui no Instagram, que eu gosto demais de conversar com você. A gente vai continuando aí essa noite juntos, sempre. Loirinha, então daqui a pouquinho a gente pode entrar a qualquer momento. Vamos seguindo junto, tá, galera? Vamos lá, é isso aí.